Olá, amigos da TV Com, está no ar novamente o TV Com Debate Praia Grande. Você assiste o TV Com Debate Praia Grande de segunda a sexta-feira aqui pelo canal 11 da NET, das 7 às 8 horas da noite. Você pode também participar do nosso programa através do nosso perfil no Facebook, que é o facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Você também pode fazer as suas sugestões de pauta. Você pode indicar para a gente alguém que você quer ver entrevistado aqui no nosso programa, mandando no inbox do nosso perfil no Facebook também. Tudo através do facebook.com/TV Com Debate Praia Grande. Você entra em contato conosco, manda as suas perguntas, que em breve a gente vai estar avisando aqui quem nós vamos trazer no nosso programa. Então você vai poder mandar a sua pergunta para a gente, para que a gente faça para o nosso convidado. Neste programa nós temos um convidado de garbo e elegância, que ele é aquele cara que, se quisesse, ele podia induzir qualquer pessoa a fazer qualquer coisa. Marcelo Galante, hipnólogo, tudo bem? Tudo bem, Colombo? Tudo jóia, maravilha. Eu fiz um anúncio seu aqui agora, né? Aquele cara que, se quisesse, podia induzir você a fazer qualquer coisa. É isso mesmo? A hipnose pode fazer isso? Não, esse é o grande mito que existe realmente da hipnose, né? As pessoas, através de filmes, os desenhos, enfim, que a gente tinha lá na infância, achavam que hipnose é domínio de mente. Mas total. Só que na realidade não é isso. Não é um domínio total. Não, na realidade, a definição que eu uso da hipnose, o que é? Hipnose é uma forma de comunicação, onde a base é a sugestão. Então, por exemplo, se eu, conversando com você aqui, eu viro para você e falo assim: Carlão, posso te dar uma sugestão? Se você falar, não quero, nada vai acontecer. Na hipnose é a mesma coisa, só que existe a diferença onde as pessoas, às vezes, elas estão com os olhos fechados, às vezes está com o corpo relaxado ou rígido, mas o tempo inteiro ela está consciente. Esse é o grande segredo que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Então tem, por exemplo, a etimologia da palavra, né? James Braid, só para você ter uma noção, ele que criou esse nome. Ele faleceu em 1860, já muito tempo. E ele não tinha estudos, não tinha absolutamente nada, e ele achava que hipnose era sono, porque parecia, né? Então, hipnos do grego é sono, e oásis no latim quer dizer ação. Então ele deu esse nome na época, e eu digo assim, como diz... Hoje em dia tem as músicas chiclete, né? Acabou virando esse nome, virou padrão, não tem mais como sair. Então, a hipnose não é domínio de mente, o hipnoterapeuta, o hipnólogo ou o hipnotista não domina absolutamente nada. É uma forma que você trabalha com... Eu, particularmente, eu sou hipnoterapeuta. Eu trabalho na área clínica, então eu acabo ajudando as pessoas a eliminarem seus medos, traumas, fobias, inseguranças, eliminar peso... vícios. Pô, porque eu não te conheci antes de eu fazer a bariátrica? Fez a bariátrica? Pô, podia ter estômago hoje. A gente tem uma técnica que a gente simula uma cirurgia bariátrica, ajudando a pessoa a eliminar peso. Então ela acha que ela está passando por uma cirurgia real. Então tem todo um procedimento onde a gente, dentro da sessão da clínica ali, a gente simula. E a gente acessa o quê? O que a gente chama de inconsciente. E as pessoas, elas às vezes associam inconsciente a estar desmaiado, a estar largado, né? A pessoa está inconsciente. Mas na realidade a pessoa não é outra apagada. coisa. Dentro do conceito da hipnose, inconsciente é aquele espaço onde estão armazenadas todas as suas memórias do momento que você nasce até o momento que a gente está assistindo esse programa aqui agora. Beleza. Então está tudo registradinho. Então não é domínio de mente, pode ficar sossegado. Ninguém pula do nono andar porque está sendo hipnotizado. Não vai roubar a senha do banco, não vai contar aquele segredo que eu sei que você tem mais profundo ali, a gente não tem esse acesso. Guardado na gaveta. Não tem como. Então, beleza. Eu comecei essa nossa entrevista pedindo que ele explicasse o que é hipnose, para que você que está nos assistindo saiba exatamente sobre o que nós vamos falar. Agora eu vou falar o seguinte, vou pedir para que ele se apresente. Eu dei uma invertida na sequência aqui, mas justamente para tornar a coisa mais atrativa. Ele mandou um release para mim, ele nasceu empresário desde 1998, certo? Você nasceu em São Paulo e em 2008 você criou o Instituto Eurotraining Brasil.
Tá legal. Agora conta aí o restante que você fez engenharia nos Estados Unidos, como é que é? Na realidade, assim, o meu primeiro sonho de infância era ser militar. Eu achei que era o que eu queria. Eu saí de casa com 13 anos e aí eu tive, na hora que eu fiz a prova lá, eu tive um problema de visão. Foi uma das primeiras frustrações que eu tive no momento. Voltei para São Paulo e aí o que eu ia fazer? Você morava onde? Em Brasília. Eu fiz o colégio militar em Brasília. Tá. Então eu saí de São Paulo, fui com esse intuito de seguir a carreira militar em Brasília, fiquei interno 5 anos lá, e aí na hora que eu fui fazer a prova para seguir realmente a carreira, para a academia militar, eu fui reprovado no exame de visão. E aí eu voltei para São Paulo assim, sem perspectiva do que eu ia fazer, porque eu já tinha projetado um sonho ali. Sim. Né? E aí ficava naquela dúvida, o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer, o que eu gosto. Eu falei, putz, eu gosto de matemática, mas não é tão assim que eu gostava de matemática, né? E aí, já que vão querer ser doutor, entrei em engenharia da computação, porque eu gosto de computadores. Aí eu descobri que na realidade era engenharia de computação, era engenharia elétrica, com ênfase em computação. E eu particularmente não gosto muito de elétrica. Sim. E eu confesso que eu fui ali meio Maria vai com as outras, no segundo ano que você escolhe para onde você quer ir. E uma parte dos meus amigos foi para mecânica, outros foram para civil, eu falei, bom, eu vou para civil. Aí chegou no 4º ano de faculdade, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? No 4º ano? No quarto ano que eu já tinha repetido um ou outro, né? Porque a engenharia você sabe que não é assim, né? Aquela maravilha de passar direto. E aí o que aconteceu? No 4º ano eu descobri o que a gente chama de programação neurolinguística. É uma ciência que surgiu ali na década de 70, onde 2 grandes estudiosos norte-americanos, eles começaram a analisar o comportamento de pessoas de sucesso. Sim. O que essas pessoas faziam para obter sucesso nas suas respectivas carreiras. E um deles que foi estudado foi o Milton Erickson, que é o pai da hipnose. Então, dentro desse conceito de estudos, a neurolinguística, resumindo, é uma remodelagem do cérebro humano. E foi ali, mais ou menos em 98, que eu comecei a me interessar um pouco mais, fazer algum curso ou outro. Eu me especializei na parte de aprendizagem acelerada, né? Então, eu fiz a faculdade de engenharia civil em São Paulo, mas eu não segui. E eu fiz um curso de administração na Universidade Central da Flórida, mas era só um complemento, mas eu não estava feliz exatamente com aquilo que eu estava fazendo. Sim. E aí, quando eu enveredei para esse lado da programação neurolinguística, da hipnose, eu me encontrei. Por quê? Como missão de vida é ajudar as pessoas a evoluírem na sua vida pessoal e profissional. Então, quando você faz um atendimento que você ajuda uma pessoa com síndrome do pânico, você ajuda uma pessoa a parar de beber, ajuda uma pessoa a tem medo de altura, medo de avião, exatamente nesse sentido, é muito gratificante você conseguir contribuir para que as pessoas elas consigam ser mais libertas, né? Superar os próprios limites, traumas e inseguranças. Então, em resumo, foi isso. Apesar de eu ter feito a engenharia, ter feito esse curso de administração, eu me encontro muito feliz, já 19 anos vai completar agora em junho, nessa área, ajudando as pessoas a evoluírem. Resumidamente... E o Instituto Eurotraining é voltado exatamente a isso? Para isso. É um instituto de cursos, palestras e treinamentos. Ah, tá. Eu viajo o Brasil todo ministrando esses cursos, fazendo atendimentos. O que você ensina no curso? Então, o objetivo principal é ser multiplicador. Por quê? Eu sempre brinco nos meus cursos, eu tenho um curso chamado RAI, Hipnose de Alto Impacto. E eu sempre falo assim, eu não estou brincando de war, eu não vou conseguir dominar o mundo. Então, se por exemplo, agora eu estou aqui na praia, dando uma entrevista para você, tem alguém em Sorocaba, alguém em Manaus, alguém em Brasília que está precisando ser atendido. Sim. Então, a ideia é formar multiplicadores para que possam, através dos métodos de hipnose, de programação neurolinguística, poderem ajudar outras pessoas nas suas respectivas cidades, nas respectivas situações. Então, dentro do curso, a gente ensina todas as técnicas de hipnose baseadas na comunicação, porque tem curso de hipnose, eles são excelentes, mas muitas vezes as pessoas ficam em dúvida assim, mas como que eu falo? De que forma eu abordo? Por que você fala tão baixinho? Qual a forma que você
entre aspas, entra no mundo da pessoa para que ela compreenda. Então, o Raio, eu posso dizer que ele é um curso completo, né? Está sendo considerado um dos melhores cursos de hipnose do Brasil, por isso. A gente vai de A a Z com excelência para que a gente possa formar multiplicadores. E aí sim poder ajudar mais e mais pessoas. E esses multiplicadores, depois que terminam o teu curso, eles estão aptos a ajudar outras pessoas? Isso, são hipnoterapeutas. Sim. Né? O que é hipnoterapia? São terapias na qual a base que a gente utiliza, a essência que a gente utiliza é a hipnose. Então existem outras formas de terapia, mas essa específica, que é a hipnoterapia, a base é a hipnose. Você faz isso aplicado também a empresas? Sim, sim. E o que você... Como é que você aborda isso em termos de empresa? Porque você fazer um curso desse voltado para a pessoa física, tá? É uma coisa. Tá? Você vai me ensinar a ser um hipnólogo para que eu possa desenvolver isso no meu dia a dia. Pegar o seu espaço, Uma empresa, você vai chegar lá, você vai fazer um treinamento com todos os funcionários. Para quê? Para fortalecer a hierarquia? Dentro do Instituto a gente tem um leque, né? Então, existem várias vertentes. Então, por exemplo, se a gente for pegar na terminologia do mercado, né? Eu também sou coach. O que é o coach? É aquele profissional que vai auxiliar a empresa a buscar os seus resultados. Né? Então, vamos supor que, de repente, eles querem fazer um trabalho individual. Então, a gente vai trabalhar com metas específicas para aquele determinado treinamento. Né? Só que a diferença do Instituto Aerotrain é o seguinte, a gente precisa saber trabalhar com o QE, que é o coeficiente emocional. Antigamente, não muito longe disso, era usado muito o QI, que é o coeficiente de inteligência. Então, você prestar, de repente, concorrer a uma vaga com um aluno da USP, um aluno da Unicamp, praticamente a vaga era deles. Do ITA. Né? Era o QI. Você fala, nossa, agora ferrou, vou ter que... vou era. procurar outro emprego, coisa desse sentido. Pegar outra fila. Mas, hoje em dia, o QE, o coeficiente emocional, ele tem muito mais valor do que o QI. E se você conseguir ter os dois, você vai potencializar isso de uma forma gigantesca. E isso no treino que você faz na palestra, no curso empresarial, você trabalha em cima disso? Trabalha o QE. Então a gente trabalha com as 4 emoções de base: alegria, tristeza, medo e raiva. Você equilibrando e alinhando essas 4 emoções, você vai ter um desenvolvimento melhor na tua vida pessoal e profissional. Pra você ter uma noção, no 2004, eu fui fazer um trabalho no Banpará, é um banco do estado do Pará, lá em Belém. E foi interessante porque foi feito num hotel, foi feito em Mosqueiro, e tinham, entre outras empresas, tinham 18 funcionários do Banco do Estado de lá. E na segunda-feira a gente faz um encontro, enfim, só que à noite. E o treinamento foi no final de semana. Na segunda-feira, como eu fiquei lá para esse encontro à noite, o presidente do banco pediu para me chamar. E ele falou, né, Galante, o que você fez que tem 2 funcionários que não se falavam? Eles trabalhavam no mesmo departamento, mas não se falavam. E hoje, a segunda-feira, eles passaram o dia inteiro se abraçando. O dia inteiro, né, trocando informações e falam. Eu falei, não, simplesmente o que a gente fez? A gente ressignificou o comportamento deles, mostrando que você pode lidar com as pessoas. A gente trabalha muito com perdão, isso é importante. Né? Quando você trabalha com perdão com as pessoas, você se liberta de muitas coisas. Sim. E nesse processo, dentro do treinamento, a gente faz isso. Então, equilibrou essas emoções, passados 6 meses, o rendimento... Aí você usou programação neurolinguística e não hipnose. Não, aí é um treinamento vivencial. Tá. Só que dentro do treinamento existem técnicas onde você aplica a hipnose sem dizer que é hipnose. Sim. Porque são dinâmicas de grupo. Sim. Então, é um final de semana de 35 horas, onde começa na sexta-feira à noite e termina no domingo no horário do almoço. Dependendo do que é solicitado, a gente faz uma palestra de X horas que eles contratam ali e a gente aborda temas específicos. Uhum. Então, é um leque que a gente oferece para o cliente para ele poder, digamos assim, colocar alinhada a sua própria empresa. Tá. Em resumo, seria isso. Tá, beleza, então.
Agora vamos entrar nos temas que eu pedi aqui, o Marcelo. Todos os nossos entrevistados aqui, eu sempre peço que me mandem releases e briefings, para quê? Para que a gente possa se orientar nas perguntas que a gente vai fazer. Tá? Então o Marcelo falou aqui, nosso cérebro. O que você quis dizer nesse texto que você mandou para mim isso aí? Eu faço um comparativo e nos meus cursos eu sempre uso esse sistema. Você mexe com o computador no seu dia a dia? Mexo. Qual o melhor... Eu não sei, mas qual o melhor computador do momento hoje? Melhor computador do momento? Aquele top de linha. Sei lá. Também não sei. Hoje tem aqueles... Isso aí muda, não sei quantos mega, giga, placa de... Exato, assim. exato. Mas você lembra daquele Pentium 100? 286. Né? Você apertava o turbo, tela verdinha, lembra disso? Nossa, agora você foi longe, Carlão. Foi longe, eu sou velho, né, meu amigo? Tem essas coisas. Então, se a gente pegar esse computador e pegar o computador melhor do momento... Eu não sou velho, eu sou clássico. Tá moderno, faz. Clássico, não, eu sou clássico. Aquele negócio de sou velho não é clássico. Então, se você pegar esse XT, gostei e o melhor computador do momento, se você desligar da tomada... Eu tive um TK80. Você está entregando a sua idade, cara. Não, 56, eu sou velho. Sou clássico. Tá bom. Depois você me apresenta. Eu vou procurar no Google. TK80 você vai ter que procurar no Google. Eu vou ter que procurar no Google. Mas enfim, se eu pegar vamos no XT que é mais moderno. Mais moderno. E colocar um computador do momento e tirar eles da tomada, e sem bateria, sem nada, qual a diferença entre os dois? Nenhuma. Então, eu sempre brinco nos cursos que o cérebro é o melhor computador que existe. Eu falo, ele já vem formatado, quando você nasce, capacidade ilimitada de memória. De vez em quando dá tela azul. Pega vírus, o cooler daquela aquecida, você fala, pelo amor de Deus, eu preciso de um time. Sim. Né? Só que eu sempre digo que ele vem assim, sem manual de instrução. E a gente vai indo por tentativa e erro. E, consequentemente, a gente perde o quê? A gente perde tempo. Né? Sim. Então, se você souber... Perde tempo, se prejudica, se magoa, exatamente. Às vezes estraga e aí o resto você começa a fazer vida. Um círculo vicioso e não virtuoso. Sim. Mas a partir do momento que você entende o funcionamento do cérebro, que apesar dele ser extremamente complexo, mas se você entender, ele é tão simples, né? Fica muito fácil para você ganhar tempo, você buscar suas oportunidades, você projetar a tua vida. Né? Então, só para você ter uma noção, o nosso cérebro ele é dividido em duas metades, que cientificamente a gente chama de hemisférios. Então, o nosso lado direito ele trabalha com imagens. O lado esquerdo ele é mais lógico, ele é mais racional, ele trabalha com palavras e números. Quando nós éramos crianças, né, e as crianças de hoje em dia, elas trabalham muito com o lado direito. É o lado lúdico, é o lado da brincadeira, é o lado divertido. A gente vai chegando na adolescência, o que acontece? Aquela pressão externa, você tem que crescer, você tem que ser adulto. Você conta uma piadinha, a pessoa fala, que besteira, quem te contou isso? Boba, né? E aí você começa a amadurecer por pressão. Sim. E aí esse lado esquerdo ele vai tomando conta do direito e vai enferrujando. Então, num dos cursos que eu ministro, que é o curso de leitura dinâmica e memorização, a gente trabalha muito com esse lado direito, que é a criatividade. E dentro da hipnose, se você não tiver criatividade, ela não vai funcionar. Por quê? Quando você trabalha a imaginação, é o que a gente chama de loop hipnótico. Quando você trabalha com a imaginação, você começa a acreditar que aquilo é verdade, a experiência começa a funcionar e você vai fazendo com que esse ciclo ele gire. Então, por exemplo, que nem um exercício que a gente gravou agora há pouco, das mãos magnéticas. Era justamente isso que eu estava pensando agora. Na hora que você falou, eu lembrei. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na apresentação? Não, na apresentação. No vídeo, na vídeo, gravação no que a gente fez. que o Marcelo fez, um pouquinho antes da gente gravar o programa, que ele fez com o Carlos aqui no nosso estúdio. E vamos mostrar para vocês o que é esse loop que ele acabou de falar que ele entra. Vamos ver.
Explica pra gente então, ô Marcelo. Então, você percebeu que ele estava com as duas mãos na frente? Então, a gente pergunta para a pessoa, você sabe o que é um ímã? Sei. Então, eu quero que você imagine que numa das suas mãos é um polo positivo e um polo negativo. Os polos opostos, o que acontece? Eles se atraem. Então, se a pessoa não souber o que é um ímã, e já aconteceu comigo, eu perguntei assim, o que é um ímã? A pessoa falou assim, não sei. Então, não vai acontecer esse looping. Mas no caso ali do exemplo, o Carlos, ele sabia. Então, quando eu trabalho muito com sonhos, né, para as pessoas, e todo mundo tem sonho. Quando você pega alguém que não tem sonho, está na hora de separar tudo, sentar com a pessoa e falar assim, o que está acontecendo? Vamos trabalhar isso. Muitas vezes a pessoa está numa depressão muito forte, que ela não consegue nem sonhar. Né? Então, a partir do momento que você sabe o que é o ímã, a tua memória vai resgatar lá no espaçozinho nos seus arquivos do computador e falar, ímã serve para isso. Lados opostos, o que eles fazem? Se atraem. Então, você começou a perceber ali que eles foram se atraindo, até eles se tocarem. Sim. A partir do momento que ele se tocou, o Carlos abaixou a cabeça, ele já estava em transe. Né? Então, o transe, dentro da hipnose, o que é? É quando você acessa o inconsciente da pessoa. Toda pessoa pode ser hipnotizada? Toda pessoa é hipnotizada. Toda. Mas com um detalhe, ela só é hipnotizada se ela quiser. E como é que funciona isso, da pessoa querer, deixar? Eu sempre falo que na hipnose as pessoas ou são hipnotizadas por interesse, ou por necessidade, ou por curiosidade. A única coisa que impede a pessoa entrar em transe é o medo, ou a insegurança do hipnólogo. Né? Porque eu sempre falo assim, às vezes as pessoas... Vou brincar aqui, mas tudo bem. Às vezes as pessoas fazem um curso de final de semana, vamos pegar, e eles já querem abrir uma tenda na praia, achando que vai curar todo mundo. E não é assim. A gente sempre pede, façam mais cursos, se especializem. A gente vem estudando vários e vários anos para isso. Porque hipnose não é brincadeira. Você pode encontrar alguns vídeos na internet, inclusive no meu canal, que é Os Bastidores da Hipnose. Né? A gente faz um ou outro entretenimento para mostrar que aquilo realmente existe, que não é combinado. Você faz também, então, aquela parte que a gente costuma dizer de hipnose de palco? Não. Mas você usa isso como exemplo. Eu vou te dar um exemplo. O que acontece? A hipnose de palco, ela gera medo nas pessoas. Porque eu já vi em alguns programas de TV, né, um hipnólogo famoso aí, que aparece tudo quanto é programa, que ele chega lá e dá uma cebola para hipnotizar a pessoa, dá uma cebola para ela, a pessoa pensa que está comendo uma maçã e fica mastigando a cebola. Você em casa começa a chorar, porque você começa a imaginar aquela cebola fazendo a pessoa chorar ali, a pessoa está saboreando, sorrindo. Isso aí é hipnose de palco. Mas isso aí não tem finalidade nenhuma. Você pergunta para mim assim, isso é real? Mas não é todo mundo que tem esse grau de suscetibilidade. O que é suscetibilidade? É a capacidade que a pessoa tem de receber a sugestão. Lembra no começo que eu falei hipnose? É uma técnica de comunicação onde a base é a sugestão? Sim. Então, nesse caso, a gente caracteriza ou classifica, na realidade, essa pessoa como sonambúlico. Né? É um grau bem avançado. O que acontece? Eu te pergunto, você fazer uma pessoa comer cebola achando que é maçã, qual é o propósito positivo disso? Circo. Então, muitas pessoas têm medo da hipnose. Porque as pessoas pegam medo com o negócio desse. Lógico. Que o cara vai lá, pega a tua garganta, ela passa uma agulha. Para quê? Eu te pergunto para quê? Você entendeu? Então, só para você ter uma noção, né? O que eu fiz, eu tenho uma parceria com chama Escola da Vida, lá em Rio Claro. Trabalha-se com dependentes químicos. Sim. Né? E eu estava dando um curso lá e tinha um rapaz que ele já estava, lá fica acho que de 7 a 8 meses na clínica. E ele já estava no seu 6º mês, ele estava ali para sair. Mas sabe quando você tem... Tecnicamente, eu vou chamar de insight, né? Chame do jeito que você quiser, mas tecnicamente eu senti que ali dentro da turma alguém precisava de uma ajuda. E eu cheguei para o dono da escola e falei assim, tem alguém aqui que não está muito legal? E ele falou, fulano. E aí eu peguei, e eu já sentia que era algo nele. Eu peguei e chamei ele, inclusive tem esse vídeo no canal dos Bastidores da Hipnose, chama Água ou Vodka. O que acontece? Eu pedi um copo de água normal, mineral. Eu coloquei ele em transe
e fiz ele achar que aquele copo de água era vodka. E ele ficou bêbado. Só com o cheiro, ele deu um gole, ele tremia. Depois você pode dar uma olhada nesse vídeo. E ele estava fazendo tratamento de quê? Contra o alcoolismo? Contra o alcoolismo. Né? Ou seja, ele tinha uma memória alcoólica no cérebro. Sim. Quando ele estava em transe, pelo inconsciente eu fui lá e busquei essa memória. Ou seja, todas as reações que ele já teve alguma vez na vida, o que acontece? Aflorou. Sim. E aí, a partir daquele momento, ele ficou realmente bêbado. E você, no vídeo você vê nitidamente as reações. Aí que é a grande essência da hipnose. É você trabalhar nele como eu fiz. Olha... E o que você conseguiu fazer? Vamos falar rapidinho, que aí a gente encerra esse primeiro bloco com esse teu vídeo aí. Fechou. Que você fez. Combinado. Você fez o quê? Ele perdeu o gosto pela bebida? Não, eu fiz ele ter o conhecimento por que ele estava ali. Eu peguei e falei assim, tá vendo? Isso aqui é uma alegria de curto prazo. Você quer perder de novo a sua família, os seus amigos? Você trouxe consciência para ele. Exatamente. Começou a escorrer uma lágrima. E eu comecei a trabalhar isso nele e dei um significado positivo para ele nunca mais acessar na bebida. E aí quando ele reintegrou, que as pessoas dizem assim, quando ele voltou. Né? Ele me deu um abraço, que isso eu guardo até hoje. Ele falou assim, muito obrigado, de verdade, porque eu estava quase caindo. Então fazer comer cebola achando que é maçã não tem proveito nenhum. Mas você pegar uma pessoa, achar que aquela água é vodka e trazer algo positivo para ele, faz uma diferença gigantesca. A memória dele, né? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar esse nosso primeiro bloco assistindo a essa hipnose que o Marcelo fez lá em Rio Claro e já já nós voltamos com o segundo bloco do programa de hoje. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do programa de hoje, TV com Debate Praia Grande. Você pode participar do TV com Debate Praia Grande através do nosso perfil no facebook.com/TV com Debate Praia Grande. Você pode assistir todos os nossos programas na íntegra, que vão estar todos publicados no nosso perfil. Você também achou legal? Por exemplo, hoje nós estamos falando de hipnose. Você que achou que é um assunto legal? Beleza, você quer indicar para alguém, mas esse alguém mora longe, mora lá em Tocantins, mora no Amapá, em Roraima. Como é que você faz? Entre em contato com esse teu amigo, com essa sua amiga, fala para que acesse o nosso perfil no Facebook e assista lá, porque está na íntegra todo o programa que você está assistindo aqui agora, através do canal 11 da NET, aqui na TV Com. Nós estamos recebendo neste nosso programa Marcelo Galante, ele é hipnólogo e encerramos o bloco anterior, né? Vocês vendo um dos vídeos que está no canal dele, que é o Bastidores da Hipnose, que ele fez um trabalho com uma pessoa que estava numa clínica de recuperação, né? Que deu água e a pessoa ficou bêbada com a água, ele conseguiu resgatar e fez um trabalho em cima da pessoa. Beleza, então esses vídeos você consegue assistir também no youtube.com/Bastidores da Hipnose. Muito bem, Marcelo. O que são os canais visuais, auditivos
e sinestésicos. O início do quadro foi ótimo, né? Quero ver a explicação. Palavra bonita, né? Um conjunto de palavras aqui que para mim resumiu em absolutamente nada. Agora é você que vai explicar. Então vamos lá. São canais de comunicação que todo ser humano tem. Todos nós temos. Então, visual, o próprio nome já diz, são pessoas que se comunicam muito com a parte visual do contexto. Então, por exemplo, assim, olha que céu mais bonito. Então, a característica olha é muito importante. O canal auditivo. Né? O olha foi a palavra de marcação. Tá. Por exemplo, assim, nossa, eu tô Cuidado! com uma... Não, assim, por exemplo, eu tô com uma dor nas costas, você precisa ver. Como é que você vai ver uma dor nas minhas costas? Então, ele utiliza algumas palavras-chave que levam a interpretação que aquele canal predominante dele é o visual. Né? Isso você faz para identificar a pessoa? Para identificar a pessoa. Tem um canal visual ou um canal auditivo? Ou sinestésico e associado a cheiro, toque e paladar. São os nossos 5 sentidos. Sim. Né? Só que as pessoas têm algo que é mais predominante. Tá. Então, por exemplo, uma dica muito fácil, para você que está assistindo. A pessoa que é visual, ela tem um tom de voz mais alto e gesticula muito com as mãos. Tipo eu. Se eu prender minha mão, eu morro. Se quiser que o Marcelo não faça nada, você põe uma algema nele que ele vai ficar paradinho. O auditivo, ele já tem um tom de voz um pouco mais baixo, gesticula um pouco menos. Ele trabalha melhor com as palavras. Com as palavras. Tom de voz. Tom de voz mais suave ali. Né? Isso aí é o radialista que usa isso, aprende a usar com o tempo, né? E o sinestésico... Aí depende de tudo. O paladar, olfato, toque. É aquela pessoa que quando conversa contigo ele precisa encostar em você? Na comunicação você vai entender o que eu estou falando. Ele é mais devagar. Isso para o visual é desesperador. Meu, pelo amor de Deus, fala logo. Né? O jogo ele está todo... Desanda, amigo. E ele tem o costume de tocar muito. E o visual, que às vezes não gosta muito de ser tocado, então o que acontece? A conversa começa aqui e termina do outro lado da sala. Por quê? Ele vai tocando, ele vai se afastando. Então, quando a gente fala assim que a gente tem que entrar no mundo da outra pessoa, né? Então, por exemplo, eu também dou curso de vendas com PNL. Então, eu ensino para os vendedores o seguinte: não adianta você querer vender o seu carro, o carro que está na concessionária, da forma no seu canal. Às vezes a pessoa é visual e ele está preocupado com o design, com a cor, e você fala assim: nossa, mas esse carro tem um motor silencioso. Ele é confortável. 18 km com litro. Ele é confortável, banco de couro. A pessoa não está preocupada com isso. Eu brinco muito com a minha esposa, né? E quando, por exemplo, você vai nessas grandes magazines. A pessoa que é visual, ela pega o vestido lá, a roupa, e vira e fala assim: o que você acha? Ficou bom? Ela precisa ver, né? Quando a mulher da gente pergunta isso, gente, é complicado. Responde sim. Responde sim. Porque, né? Vou apanhar em na casa. Dúvida, tá ultrapasse. Se a pessoa ela é auditiva, o que você tem como característica? Ela chega para a vendedora e fala assim: esse vestido é de microfibra ou é de algodão? Ela quer ouvir a característica. E se a pessoa é sinestésica, ela vai passando a mão na arara lá, né? Olha esse tecido e tal, não sei o quê. E às vezes vira para a vendedora e fala assim: posso ver, pega aquele vestido para mim? Porque ela precisa tocar, ela precisa sentir. Né? Tem gente que compra shampoo errado para tipo de cabelo, porque de repente o visual tem cabelo, sei lá, oleoso, mas vê o tubo lá do shampoo bonito, cheio, colorido, e leva por causa disso. Beleza, esses canais que você acabou de explicar, tá? Que é o visual auditivo e sinestésico. O que você trabalha em cima disso nos teus cursos? Para que serve isso? Quando você tem um medo, um trauma, uma fobia, uma insegurança, a gente precisa identificar aonde surgiu isso. A gente chama tecnicamente de gênesis. Então, o que acontece? A gente faz um exercício chamado linha do tempo. Traduzindo, é regressão de memória. Tá. Mas essa regressão de memória é uma palavra que assusta muito as pessoas. Sim. Mas, não, eu não vou voltar, e se eu ficar lá? Mas espera aí, você vai voltar de onde se você não foi?
Se a hipnose é consciente, você não tem como ir. Até a gente tem aquilo que a gente chama de diferença entre sono e hipnose. O sono você tem que estar com o olho fechado, você relaxa totalmente o corpo, você não presta atenção em absolutamente nada e não precisa de concentração. Sim. Na hipnose você pode estar ou com o olho fechado ou aberto. Geralmente desligado, né? Na hipnose, ou você está com o olho aberto ou fechado, você tem que estar com a concentração ali total. Eu vou contar um segredo aqui. Por que a gente fala baixo no ouvido das pessoas? Não é para esconder segredo. É assim, se eu pedir para você fechar os olhos, qual é o canal de comunicação que vai mais expandir? A audição. A audição. E se eu começar a falar baixinho, eu vou ter que prestar mais atenção. Vai potencializar mais ainda. Então, por isso que a gente fala baixo. Não é para esconder segredo, né? Então, a partir do momento que você começa a acessar o inconsciente, você vai buscar a origem daquele trauma, aonde começou tudo aquilo. Seria mais ou menos aquilo que a gente falou no início da tua entrevista no outro bloco, que é abrir as gavetas. Exatamente, exatamente. E aí, a gente, dentro da sessão, a gente fala, veja, ouça e sinta o que está acontecendo. Ou seja, você amplia os 3 canais para potencializar aquilo. Então, é você mexer naquela ferida, dar aquela espremida naquilo que está incomodando, para dar um significado positivo para isso. Tem gente que tem medo de andar de elevador, andar de avião. Muita gente tem medo de andar de avião. Muito, muito, muito. Né? E tem um caso que aconteceu comigo lá em Manaus, o profissional tinha medo de andar de elevador ou de avião. E o que foi descoberto? A gente fazendo um exercício, ele voltando no tempo, ele identificou que ele estava brincando de esconde-esconde na casa na fazenda, na casa dos avós, e foi brincar de esconde-esconde dentro daquela geladeira GE antiga. É perto daquele X-T que você comentou que ficava do lado do X-T. Isso. E a geladeira estava ali largada, sem prateleira, nada. A criança entrou, ele quando criança entrou na geladeira e trancou. O pico emocional dele foi lá em cima, os amigos não sabiam abrir a geladeira. Foram chamar os pais, os avós. Quando o pai abriu a geladeira, jogou uma programação neurolinguística nele dizendo: você nunca mais entre num lugar fechado que você não possa sair sozinho. Ele comprou essa mensagem. Elevador em movimento é fechado? Sim. Você consegue sair sozinho? Não. Avião é a mesma coisa. Então foi instalado o que a gente chama de crença limitante. E não tem nada associado com religião. Crença é aquilo que você acredita, né? Sim. E aquilo acabou se tornando um looping para ele. Toda vez que ele vê um elevador, ele vê um avião, ele trava. Então, o nosso processo é fazer com que ele descubra a origem disso, utilize os canais de comunicação e dê um significado positivo para aquilo. A pessoa consegue reverter essa informação naquele ponto. Ele vai lá naquela gaveta, abre a gaveta, tira essa informação traumática, corrige ela, e depois volta ao normal. Só para você ter uma noção, Carlão, existem profissionais que eu chamo de donos da hipnose. São aquelas pessoas que elas escondem o conhecimento, não te ensinam tudo porque tem medo que você tome o lugar delas. Sim, isso existe em todo lado, né? E aí, o que a gente sempre fala? Se esse tipo de profissionais virem e falam assim, eu vou deletar isso da sua memória. Mentira. Não tem como apagar isso, porque está registrado no inconsciente. Sim. O que você vai fazer é resgatar isso, saber o porquê que isso aconteceu e trabalhar do lado positivo, ressignificar, ou seja, dar um significado positivo e fazer com que a pessoa ande de avião, ela ande de elevador com segurança. Esse é o grande processo. Mas deletar, isso não existe. Legal. Sinais de transe. Antes disso, eu quero ouvir aqui. Me explica pra gente o que são esses conceitos e mitos. Eu acho que essa é uma das partes mais importantes para poder explicar o que é hipnose. Né? Como você perguntou agora há pouco, toda pessoa pode ser hipnotizada? Pode, desde que ela queira. Sim. Todo mundo está em estado de hipnose todos os dias. Agora, você que está assistindo nosso programa, você está atento no que a gente está conversando. Talvez você não esteja prestando atenção no barulho da geladeira, você não esteja prestando atenção na criança que está brincando lá fora, alguma coisa assim, porque você está com um foco específico naquilo. E a pessoa que não consegue prestar atenção única e exclusivamente numa coisa? É aí que... você tem uma técnica para ajudar nisso aí? Porque eu sou assim. Sim. É o grande conceito... Não sei se é devido à profissão, né? Não, mas não é nem por isso. É o grande conceito do RAI, que é o meu curso Hipnose de Alto Impacto.
Eu sempre falo para os meus alunos, existe uma, como é que eu vou dizer assim, sabe aquelas bandeiras partidárias que as pessoas ficam brigando por determinados motivos, mas na realidade todo mundo tem razão? Sim. Dentro da hipnose existe a vertente clássica, que é aquela hipnose de palco que a gente fala. Sim. Existe a clínica que vem da ericksoniana, que é do Milton Erickson. Normalmente, quem se forma, se especializa na ericksoniana, odeia a clássica. Por quê? Porque ela não sabe fazer. Sabe aquele exercício que a gente fez o outro exercício que a gente fez com o Carlos, de puxar a mão? Sim. Aquilo vem da clássica. Ou seja, pode ser apresentado como de palco? Pode, mas eu utilizo essa ferramenta para o atendimento clínico. Aquele que a gente fez com a Sueli, que vocês vão mostrar o vídeo daqui a pouquinho, dela sentada, é a mesma coisa. O do Carlos, o segundo do Carlos, nós não mostramos ainda. Não mostrou ainda, né? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos ver agora o segundo VT do Carlos, que o Marcelo está explicando isso aí exatamente agora. Você está vendo aí então o VT? Explica agora, Marcelo, em cima desse VT aí que você está apresentando com o Carlos, o que você fez? Essa técnica que a gente está assistindo agora chama-se Arm Pull. É uma técnica de indução de choque, ou seja, é de impacto. Em algum momento eu vou falar a palavra durma e a pessoa ela entra em transe assim de uma forma instantânea. E a partir daquele momento a gente consegue trabalhar no inconsciente da pessoa. Você consegue fazer as pessoas dormir por telefone? Que senão eu tenho um problema de insônia. Eu vou ligar para você e você fala, durma, por favor. Ó, foi até bom você ter tocado nisso. Tem muita gente fazendo hipnose pela internet, por Skype, por... enfim... Não precisa ser presencial? Não deve fazer. Não, pela internet. Pela internet. Sim. Somente presencial, por quê? Tem pode acontecer algo chamado abreação. O que é isso? É você acessar o inconsciente da pessoa e ela, de repente, ela surta negativamente. Então, imagina que você está fazendo o atendimento com a pessoa por Skype, ela está lá em Roraima, que nem você usou o exemplo agora, e eu estou aqui no litoral. E, de repente, eu coloco ela em transe e ela vem com uma emoção muito forte da infância, um trauma, ela pega, levanta e sai correndo. Você vai ficar só olhando a cadeira e ela surtando. Você vai fazer o quê? Nada. Então, eu sempre bato a tecla, não faça um atendimento por Skype. Não faça atendimento pela internet. Só presencial. Só presencial. No ano passado, eu fui fazer um exercício simples, né? E aquele da mão magnética mesmo, e a pessoa simplesmente lá surtou. Acontece, o que a gente tem que fazer? Mudar todo o conceito do processo e trabalhar naquele momento. Entendi. Por isso que eu digo, façam um curso, se dediquem, se especializem. Porque às vezes a gente vê muita gente fazendo o famoso street hipnose na rua. Eu também faço nos cursos para quê? Para mostrar confiança. Sim. Mas você tem que estar preparado, porque se pega alguém com uma abreação, você estraga a vida da pessoa. É perigoso. Então, pela internet, jamais. Legal. Mas vamos voltar agora ao VT. Você estava explicando o VT, a gente saiu fora e agora então, vamos voltar para o que acontece? Nesse exercício, é um puxão de braço rápido, onde ele entra em transe automaticamente. Sim. Então, os sinais de transe, o que acontece? Você já começa a perceber o olho daquela fibrilada, aquela tremida. Quando a pessoa reintegra, ela volta, parece aquele olho de vidro. A gente fala assim, o olho fica meio lacrimejando. Né? Então, são sinais, tremores na musculatura, pequenos movimentos. A pessoa tem uma dificuldade para verbalizar porque ela não quer falar. Então, associando, são sinais de transe. Você viu a hora que eu puxei o braço do cara, ele estava totalmente solto. Sim. Porque ele estava num transe profundo ali, de uma forma instantânea. E a ericksoniana já é mais devagar, é mais relaxada. Às vezes demora 40 minutos para você colocar a pessoa em transe. E nesse exercício é no automático. Então, o importante é você saber todas as ferramentas para saber onde entrar. Então, no teu caso, eu consigo entrar em transe porque eu sou muito acelerado? Consegue. Mas qual ferramenta eu vou utilizar específica para você? Entendi. Por isso que é importante saber tudo e estudar bem as coisas. Tem que ver, né? Como é o caso do vendedor que você explicou, né? Sim, no caso de vendas, ele tem que pegar o potencial cliente dele, conversar um pouquinho, porque a gente está lidando com o ser humano, né, quer. Carlos? A gente lida com o ser humano e cada um tem a sua característica. Então isso que é importante.
você saber dominar o processo. Maravilha. Você fez uma outra sessão de hipnose aqui com a Sueli. E o que você quis mostrar com aquela hipnose? Nós fizemos 2 exercícios. O primeiro que a gente fez é o chamado de hand drop. É um exercício de impacto também, parecido com o que a gente fez com o Carlos, só que fez com ela sentada. Então, é quebra de padrão, ela não sabe o que vai acontecer. A hora que eu estou pedindo para ela forçar a mão para baixo, e ela está focando o olhar num ponto só. A hora que eu puxo, o cérebro dela fala assim, o que está acontecendo? E ela entra em transe instantâneo. Tá, isso aí são todas técnicas. São técnicas. A gente acabou de colocar aqui no ar Isso. essa hipnose, né, que você fez com ela. E isso aí é para você acessar o inconsciente da pessoa. Tudo isso são técnicas de acesso. Isso. Não importa qual técnica de indução você usa. Sim. Todos vão convergir para o mesmo lugar. Entendi. Eu, particularmente, acessando esse lugar, eu trabalho clinicamente com a pessoa. Entendi. Então, não importa qual técnica você vai usar. Por exemplo, as 2 técnicas que você fez com o Carlos e também com a Sueli, todas elas levaram para o mesmo lugar. Era só técnica para acessar o inconsciente. Acessar o inconsciente. E aí lá você trabalha aquilo que a pessoa veio proposta a melhorar. Tá, então vocês acabaram de ver uma das técnicas que ele fez com a Sueli. Você fez uma outra também. Aquela que gira. Eu quis fazer essa porque essa é o famoso bordão do mercado, né? Todo mundo, né, acha, olha meu dedo, quando acontecer você vai... Isso, eu compre batom, acabei falando, mas enfim, aquele chocolatinho, né? Eles utilizam esse tipo de técnica para gerar algo mais místico. Sim. Mas não tem nenhum tipo de segredo. Nos cursos a gente ensina quais são as técnicas específicas para isso. Também é uma técnica simples para acessar o inconsciente, só que ela é mais mística aí na mídia, digamos assim, mas não tem muita diferença de uma técnica para outra. Então você acessa o inconsciente da pessoa, a pessoa conversa contigo antes, você conversa, por exemplo, com uma pessoa antes para saber qual é a necessidade dessa pessoa, você faz tipo uma entrevista com o que a gente chama de anamnese. O que é isso? São 70 ou 80 perguntas que a gente faz para conhecer um pouco a pessoa, porque quando ela vai no meu espaço para atender, né, a gente tem aqui no Forte o espaço NDJ, de hipnose clínica. Espaço? NDJ de hipnose clínica. Sim. E aí, o que acontece? Ela já vem predisposta a ser atendida por uma determinada situação que ela está passando. Então, eu falo assim, o atendimento clínico ele é mais fácil. Porque ela já quer, ela diz, pelo amor de Deus, me ajuda. Você é o caminho. Repete pra gente aí os 3 pontos que levam a pessoa a recorrer à hipnose. Para entrar em transe. Sim. Interesse, necessidade ou curiosidade. Sim. Então, quando a pessoa vai para o espaço, ela já está ali, pelo amor de Deus, me ajuda. Está precisando, está procurando. Né? Então, o que vai acontecer? A partir do momento que ela foi para o espaço, ela vai ter facilidade de entrar em transe. E aí lá tem a poltrona, tem tá receptiva. Exatamente. Então, para colocar a pessoa em transe é muito mais fácil. Então, por exemplo, no atendimento clínico, você não vai usar o arm pull, que é aquele puxão que eu dei no Carlos. Ele não vai ficar 15, 20 minutos em pé. Então, a gente tem um espaço específico, tem a poltrona ali, o ambiente é todo preparado para aquilo. Quanto tempo demora um tratamento? Então, eu tenho uma média, como a gente trabalha muito com aprendizagem acelerada embutida no processo, são 4 sessões. Então, a primeira sessão é aquilo que você perguntou, a gente faz uma anamnese, a gente faz um pré-tal, em torno de 1h30, 2 horas. Tá. Mas às vezes chega um pouquinho mais, porque a pessoa chega bem debilitada. Em média 8 horas. Por aí. Tá. Uma por semana, e a gente vai acompanhando, de um intervalo de uma semana para outra, a gente vai acompanhando pelo telefone, vai acompanhando, né, vai mandando informação de como está a evolução dela. Sim. E a última sessão a gente utiliza o que a gente chama de auto-hipnose. O que é isso? Eu não quero que as pessoas dependam de mim para o resto da vida. Então, às vezes as pessoas falam assim, você não vai ser hipnotizado por qualquer outra pessoa, só por mim. Eu acho isso antiético, eu acho isso muito absurdo. Por quê? Ela tem que aprender a se livrar do processo. Tem uma profissional que procurou a gente para fazer aquela cirurgia bariátrica. Ela eliminou peso,
E num determinado momento da vida dela, ela falou assim, parei. E ela voltou a ganhar peso, mas não tanto quanto era antes. Quando ela decidiu emagrecer de novo, o que ela fez? Ela sozinha acessou o seu próprio inconsciente. Né? Eu queria que você me ensine isso aí, tá? Se você quiser, a gente coloca a imagem comparativa dela antes da cirurgia e depois. É fantástico o quanto eliminou peso através da hipnose. Então tá aí, tá na tela de vocês a imagem do antes e do depois, né? Para que você possa fazer uma análise do que o Marcelo está falando aqui. Legal, vamos fazer o seguinte, faltam 4 minutinhos para a gente encerrar o programa de hoje. E nesse finalzinho eu vou perguntar uma coisa para o Marcelo que me chamou a atenção aqui. O que é o teste de Spiegel? Esse é interessante principalmente para quem está começando. Né? É teste de suscetibilidade. É quanto que a pessoa tem de capacidade para entrar em transe. Então esse teste, no vídeo que a gente gravou anteriormente, você pode perceber o quão branco o olho da pessoa ficou. Quanto mais branco o olho fica, mais a pessoa tem a suscetibilidade de entrar em transe. Entendi. Ou seja, é muito mais fácil de trabalhar. Então esse é o grande segredo. É um teste simples, onde você apenas olha para cima e lentamente você vai abaixando a pálpebra. Então quando você vai abaixando, quanto mais branco ficar, melhor é. Bom, vocês viram aí nas imagens, né, do teste que o Marcelo fez com o Carlos, né, um pouquinho antes da gente iniciar a gravação desse programa. Ele fez todos esses testes e a gente mostrou para vocês o que foi isso que ele acabou de explicar. Bom, Marcelo, nós temos 3 minutinhos para encerrar o programa. Você tem algum vídeo do seu canal que você gostaria de a gente mostrar agora, antes da gente dar um serviço seu aqui no encerramento do programa? Tem o teste de Sdale, que é o famoso coma hipnótico, que a gente trabalha com o lado da anestesia e analgesia, ou seja... Tem muito dentista usando isso. Muito dentista usando isso. Então, é um pequeno teste que a gente faz, onde a pessoa ela entra em catalepsia, ou seja, a musculatura fica extremamente dura, e você dá uma sugestão para que ela não sinta dor. Sim. Então, você pode beliscar, você pode... fazer o que você quiser. Nós temos esse vídeo no seu canal. No canal, Coma Hipnótico. Então tá certo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos assistir esse vídeo do Marcelo que você encontra no canal do Bastidores da Hipnose no YouTube e a gente já volta já para encerrar o programa.
E aí, você quer falar alguma coisa em cima desse VT que a gente acabou de mostrar? Então, ou é justamente isso que o que eu falei, o objetivo principal é gerar anestesia, fazer com que a pessoa elimine a dor. Né? Então, você pode tirar uma dor de cabeça. Isso tem que ser feito em cada vez que a pessoa, por exemplo, for ao dentista, ou sim, você faz... Sim. Tem que ser cada vez, porque é aquele processo que ela vai trabalhar naquele momento. Então, isso aí seria ideal que o dentista faça. O profissional tem um curso específico para saber fazer Até isso. porque tem clientes, né, pacientes, que eles têm alergia à anestesia. Sim. Então, uma forma de você, o profissional, o dentista, anestesiar o local sem que a pessoa tem a necessidade de dar uma receba injeção. anestesia. Tem gente que também não gosta de injeção. Exatamente. Tem medo. Você consegue também reprogramar a pessoa com relação a medo de injeção? Desde que ela queira, dá para fazer tudo. Maravilha, então. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, falando de hipnose. Marcelo, gostaria que você deixasse inicialmente aqui os seus contatos, né, que é YouTube, essas coisas todas aí, que é o pessoal que está em casa poder acessar o teu trabalho. Legal. Basicamente, a gente tem o Facebook, que é Marcelo Galante. Nós temos o canal do YouTube, que é Bastidores da Hipnose, tem todos os vídeos e os cursos que a gente Vocês estão faz vendo lá. também, está escrito aí na tela, no GC aí embaixo. E o telefone, que é o WhatsApp, que é o aqui do Litoral, que é o 13-98130-6393. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente, que a gente vai ajudar na evolução pessoal e profissional. Marcelo, muito obrigado pela tua participação você, aqui com a gente. Eu tenho certeza que muita gente vai mandar perguntas para nós, a gente vai encaminhar para você. Você que quiser enviar pergunta aqui para o nosso programa, você pode enviar, tá? Apesar do Marcelo já ter dado todos os contatos dele, às vezes você quer mandar através da gente, não tem problema, a gente encaminha para o Marcelo também. E no futuro, breve, o Marcelo volta aqui para trazer mais informações para a gente. Estivemos com o Marcelo Galante, que é hipnólogo, e bateu um papo aqui com a gente nesse programa de hoje. Lembrando que você assiste nosso programa de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 horas da noite, pelo canal 11 da NET. E eu espero vocês no nosso próximo programa. Até lá!